ao Dr. Eduardo Otran, gerente executivo da área de abastecimento e logística da Petrobras, e passo agora a palavra ao professor Adilson de Oliveira, professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer muito o convite da Comissão de Infraestrutura, e em particular ao senador, que me honra com o convite. Evidentemente, é uma satisfação enorme poder estar aqui e partilhar um pouco das nossas ideias, pelo menos preocupações com relação à indústria do petróleo no Brasil. Eu vou, de certa forma, trabalhar numa direção distinta da que foi do Eduardo, que me precedeu, porque eu vou falar mais sobre o plano mais estratégico, como falou o professor Hildo, e não é minha área de especialidade, é a área de logística. Acho extremamente importante e relevante o que foi dito e tenho que aprender muito mais sobre o assunto. Eu vou tentar apresentar o meu ponto em quatro grandes linhas de atividade, tá certo? Eu vou apresentar a minha agenda, o contexto atual, ou seja, em que medida, em particular o pré-sal, ou seja, a descoberta dessas grandes jazidas de petróleo no Brasil se coloca num contexto bastante distinto hoje daquele que era vigente quando foi anunciadas as descobertas lá por 2007, 2008. O mundo mudou muito nesse período, em particular o mundo do petróleo. O mundo do petróleo sofreu mudanças radicais. Eu vou destacar um ponto que eu acho que é fundamental. Por que eu acho que o pré-sal é tão relevante para o Brasil, e para a nossa sociedade? Porque é uma grande oportunidade, é uma oportunidade histórica, como eu acho que é difícil da gente encontrar. Historicamente, nós estamos num momento muito peculiar, muito importante, eu acho que é muito relevante isso. Vou falar um pouco dos desafios, porque a oportunidade é grande, mas os desafios também não são pequenos, né? O Brasil tem grandes desafios pela frente, mas acho que a gente tem condições de enfrentá-los, ainda que com algumas dificuldades. Vou fazer uma certa avaliação, eu não vou chegar a ser tão ousado de fazer propostas, eu acho que tem algumas, mas vou ser mais uma avaliação da situação atual. Será que nós estamos caminhando bem? Será que estamos indo na direção correta? Será que estamos aproveitando a oportunidade, todo o potencial que a oportunidade nos oferece? Então, essa será a minha contribuição para a comissão e eu estou à disposição, evidentemente, para qualquer discussão que venha ocorrer, seja ao final dessa sessão, ou seja, se houver desejo da comissão de trabalhar mais esses temas. Qual é o contexto, então? O contexto como acho que já foi apresentado pelo professor Hildo, a ideia de que o suprimento seguro de petróleo continua sendo uma dimensão essencial das economias industriais. Ou seja, o mundo industrial, o mundo dos países envolvidos, assim como os países em desenvolvimento, não pode prescindir de um suprimento seguro de petróleo. Porque o petróleo, como foi bem colocado, é um produto que ainda terá uma vida longa, ou seja, dificilmente nós sairemos do petróleo para outras fontes, sejam elas alternativas, nuclear ou qualquer fonte que se possa imaginar, nos próximos 30 anos. Então, nós temos um horizonte de 30 anos que vão conviver com o petróleo como sendo ainda o núcleo central dos sistemas energéticos globais. Ele é necessário porque a economia mundial está vivendo um período difícil, mas a recuperação depende basicamente desse petróleo e a transição global para uma sociedade de baixo carbono também depende de um processo lento e longo que vai ser, no qual nós vamos conviver com o petróleo. Mas aconteceu uma mudança radical a partir da descoberta do petróleo no pré-sal brasileiro, primeiro, e mais recentemente, como destacou o professor Hildo, pelo fato de que há um desenvolvimento totalmente novo dos chamados hidrocarbonetos não convencionais, o gás de folhelos, o óleo de folhelos, que está deslocando, e isso é muito importante, porque é uma mudança radical naquilo que ocorreu na década de 70. Até a década de 70, nós sabemos que o mundo do petróleo era governado por algumas 7 irmãs, algumas empresas que controlavam basicamente o petróleo no mundo. Na década de 70, com a crise do petróleo e a emergência dos países da OPEP, o que aconteceu foi que o mundo do petróleo foi, de certa forma, dividido entre as empresas estatais, os países produtores, e as empresas fornecedoras. Mas hoje, e ficou centrado, o mundo do petróleo ficou centrado no Oriente Médio. O que aconteceria, o que acontece ainda hoje no Oriente Médio, é que governa as preocupações de todos aqueles que trabalham na área do petróleo.
Pois bem, o que eu estou apontando, e a minha percepção, é que a partir da descoberta do petróleo no pré-sal brasileiro, que, diga-se de passagem, tem seu contraforte, né, lá no costa ocidental africana, quer dizer, essa região toda passou a ser uma região fundamental para o futuro do petróleo no mundo, ou seja, o Atlântico Sul passou a ser um elemento novo na geopolítica mundial do petróleo. E mais recentemente, com a descoberta, ou pelo menos a identificação dessas tecnologias da exploração do petróleo em folhelos na América do Norte, que é uma tecnologia e uma estrutura socioeconômica e política que é específica da América do Norte, não se reproduz, apesar da existência de grandes potencial de óleos, gás não convencional e óleo não convencional em outras regiões do mundo, apenas na América do Norte existe uma regulamentação, uma base industrial, uma base de logística, e aí é importante, uma logística de dutos que permite viabilizar aqueles folhelos no tempo tão rápido como tem acontecido nos últimos anos. Não existe nenhuma outra região do mundo onde isso pode acontecer e dependerá desse acontecimento, dependerá fundamentalmente do interesse americano em desenvolver a produção dessas outras tecnologias em outros países do mundo. E a má notícia é que não há interesse dos americanos em desenvolver isso tão proximamente. Não é? Então, o mundo do petróleo se deslocou, tende a se deslocar do Oriente Médio para o Atlântico. E isso é uma mudança radical e fundamental para a nossa história. Eu acho que essa é a mensagem básica, tá certo? Porque há uma redução no ritmo da expansão do consumo de derivados de petróleo. Hoje, os números da Agência Americana de Energia sugerem de que o consumo de petróleo deverá ficar estagnado em 90 milhões de barris por dia nos próximos 10, 15, 20 anos. E, portanto, essa produção daqui será aquela que vai se contrapor do Atlântico, aquela que existe no Oriente Médio, criando, então, um novo mundo e um novo papel geopolítico para o Brasil, que o Brasil deveria aproveitar historicamente esse momento para saber como nós vamos usar isso geopoliticamente. Eu vou voltar um pouco mais na frente. E a grande novidade é que a substituição de derivados de petróleo por gás natural, que já começa a acontecer nos Estados Unidos, até transporte, grosso do transporte de caminhões nos grandes eixos americanos está sendo estruturado para ser com base em gás natural comprimido, que é uma ideia do professor Hildo que não foi tão valorizada quando ele estava lá na Petrobras, mas que hoje é mais... E esse é um exemplo, a petroquímica com base no gás natural, e o gás natural, na verdade, os americanos consideram que, basicamente, eles vão conseguir ser autossuficientes do ponto de vista de importação de petróleo, baseado nisso. E é importante, porque é um equívoco imaginar que, com isso, os Estados Unidos se desinteressam pelo petróleo. Não. Ou, mais do que nunca, pelo desenvolvimento da exploração do gás de folheiro nos Estados Unidos, a exploração de petróleo no Brasil se torna muito mais relevante e mais importante, porque os Estados Unidos não estão interessados em ser apenas autossuficientes. Vejam bem que a Ásia depende fundamentalmente do Oriente Médio. A Europa depende basicamente da importação de gás da Rússia. E nós somos aquele que pode, de certa forma, equilibrar esse processo. Nós somos aqueles que podem fornecer o óleo de boa qualidade e factível para esse país. Então, os americanos pretendem, no Brasil, ter um papel importante nessa articulação global do mundo do petróleo que virá pela frente. Então, acho que essa é a mensagem inicial que eu gostaria de colocar e vou desenvolver um pouquinho mais. Né? Aqui tem alguns números que eu, baseado um pouco no mesmo trabalho do British Petroleum, dos estatísticos do British Petroleum, estudos foram feitos e mostram que o Brasil, vejam bem, né, o Brasil, desculpe, né, se a gente vê aqui, né, aqui está quem vai... para onde virá a expansão da demanda e quem vão ser os grandes produtores futuros são os Estados Unidos, tá certo? As areias asfálticas lá do Canadá e o Brasil são de onde, então, o mundo ocidental, não, Atlântico é que vai ser o provedor futuro de demanda. Isso porque, na verdade, aqui existe uma previsão de demanda ainda bastante elevada. Se nós mantivermos a previsão dos americanos atuais de que a demanda ficará estagnada, vocês veem que toda aquela região ali deixará de ser necessária para abastecer o futuro e cumprir aquilo que o Hildo colocou, que é, de certa forma, compensar a perda de produção que haverá nas zonas atualmente produtoras. Então, esse é o cenário que nós temos pela frente. Então,
O Atlântico Sul é a principal fronteira atual de expansão do suprimento de petróleo seguro, porque o Brasil é um país inserido na economia global do mundo ocidental. Acho que não há ninguém que pense muito diferente disso. Alguns sugerem que sim, mas o Brasil é um país, na minha percepção, não sei qual é a percepção daqui da casa, mas eu acredito que o Brasil é um país inserido na economia global ocidental. Nós somos um país, não somos um país do mundo, digamos, do leste. É uma fronteira de expansão do mercado de biocombustíveis, o Brasil, e isso é muito importante, é o principal laboratório de inovação tecnológica e industrial da indústria do petróleo no mundo. Quer dizer, aqui no pré-sal é que estão sendo testadas todas as novas tecnologias, toda a capacidade industrial, e não é por outra razão que a gente tem aquela grande variedade, aquele grande número de empresas supridoras de serviços e equipamentos que estão se instalando lá no Fundão e também em Campinas para poder abastecer a demanda de equipamentos e serviços da Petrobras. Bom, então, esse é o contexto que nós temos pela frente, né? Por que o pré-sal é uma grande oportunidade? O pré-sal é uma grande oportunidade porque ele permite que o Brasil se reposicione geopoliticamente. O Brasil, e não é por outra razão que os jornais, ontem ou hoje, se não me engano, o presidente Obama está dizendo que o México e o Brasil são seus parceiros privilegiados na América do Sul, nas Américas, tá certo? Porque, evidentemente, o Brasil pode se posicionar favoravelmente numa inserção que hoje o Brasil, na verdade, sem nenhuma depreciação, sem nenhuma depreciação da nossa posição, é um país que está um pouquinho isolado das grandes decisões globais. Estamos buscando conquistar esse espaço, mas, sem dúvida, isso nos permite, se nós utilizarmos bem essa oportunidade, um reposicionamento favorável nessa direção. Segundo, eu não sei como é que parar, bom, o pré-sal é a grande oportunidade de revitalização industrial do Brasil. Nós sabemos que o Brasil está vivendo um período difícil do ponto de vista industrial, mas não só o Brasil. Os Estados Unidos estão vivendo um grande período complexo. A industrialização americana também estava parando. O que está revitalizando a economia industrial americana? É o gás de folheiro, é o gás de xisto, que, como disse o professor Arildo, está sendo vendido a 2, 3, 4 dólares por milhão de BTU, enquanto aqui no Brasil nós estamos pagando 14, 15 dólares por milhão de BTU, o que torna o parque industrial brasileiro totalmente sem capacidade competitiva com o mundo global. Tá certo? Com um agravante maior, porque todos nós sabemos que as tarifas elétricas brasileiras estão indexadas com a inflação. A inflação no Brasil é de 5,5%, 6% ao ano, e o dólar permanece em 2 dólares, R$2 por dólar, o que significa que todos os anos a nossa base industrial está perdendo competitividade com a base industrial americana, que está sendo praticado preço em dólares, com inflação de 1% ao ano, e não tem indexação tarifária, e nós vamos perder gradativamente a nossa base industrial, e eles estão revitalizando a base industrial das indústrias energointensivas, que são a nossa base industrial construída com grande esforço e dureza na década de 70, né, com um custo enorme para o Brasil, mas que foi construída essa base industrial. Nós estamos esgarçando, estamos eliminando essa possibilidade. Então, o pré-sal é a grande oportunidade para a gente revitalizar isso, praticando preços, evidentemente, compatíveis com os preços internacionais. Terceiro, o pré-sal, acho que o professor Lido colocou, é uma grande fonte de receitas, e isso é importante, receitas fiscais, mas são receitas fiscais adicionais, porque toda a base de impositiva que existe fica aí, e nós acrescentamos cerca de 50 bilhões de dólares anuais a essa base impositiva, que significa que nós temos recursos. Enquanto o mundo todo vive o problema de corte de receitas fiscais para poder se ajustar à sua economia, nós temos um dos poucos países que diz o seguinte: nós temos receitas fiscais adicionais que a gente pode direcionar para programas sociais, programas educacionais e todas as outras coisas. Então, é uma situação absolutamente singular no mundo. Né? E não é pouco dinheiro, são 50 bilhões. E se a nossa produção for apenas 5 milhões de barris por dia, que é uma produção que a gente pode sustentar nos próximos 30 anos sem nenhuma dificuldade, porque os recursos de petróleo estão lá, existem, estão disponíveis, só precisa desenvolvê-los.
E vamos gerar aquilo que todos nós desejamos, empregos de qualidade, empregos de classe média, que é o que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos, qual é o problema dos Estados Unidos hoje? Ele gera emprego de má qualidade, emprego de balconista, né, que vem vamos falar dos países que vêm, né, os diversos que vêm fazer serviços menores nos Estados Unidos, porque ou você trabalha em banco, ou você trabalha em serviços de baixa qualidade. Mas com os folhelos, né, com o gás de xisto, eles vão começar a desenvolver a base industrial, vão recriar a classe média americana da década de 30, 50, 60, que foi o que dá a posição americana. Então, essa é a nossa oportunidade, né? Nós temos condições muito favoráveis. Por quê? A escala produtiva que nós estamos falando é uma escala produtiva similar à do Mar do Norte. Nós vamos produzir 5 milhões de barris por dia, que é o que o Mar do Norte produz hoje. Veja quem é o Mar do Norte hoje. Nós temos uma empresa âncora, que é a Petrobras, que é uma empresa que tem toda a infraestrutura, o conhecimento, a capacitação tecnológica para poder desenvolver. Nós não estamos saindo do zero como eles saíram lá no Mar do Norte. Temos, então, significativa capacitação tecnológica, larga experiência no mercado doméstico, aqui os números que me antecederam já mostraram como o Brasil é um país estruturado do ponto de vista do suprimento. Temos uma base industrial diversificada que precisa ser renovada, mas temos a base industrial para desenvolver, para levar à frente. Temos um incentivo regulatório para a oferta de conteúdo local nas estações de bloco, então é possível incentivar o Parque Industrial Brasileiro a atender, e temos o apoio de políticas governamentais, como o Inovapetro, uma série de coisas estão sendo feitas. Por que as coisas não estão andando tão bem quanto a gente desejaria, pelo menos o quanto eu desejaria pessoalmente, né? E isso eu vou voltar um pouquinho mais à frente. Vejam bem a expectativa de produção da Petrobras é de chegar a uma produção de 5 milhões de barris, a qual tem que se assomar ainda de todas as empresas que já são parceiras da Petrobras aqui na concessão. Então, tem uma expectativa de produção muito grande. Infelizmente, a Petrobras não está conseguindo cumprir suas expectativas, né? Ela não está conseguindo atender. Nós temos que a produção está estagnada desde 2007, 2008, o que é uma pena e é um grande problema que nós temos que pensar um pouquinho mais à frente, né? Desculpe. Então, a oportunidade está aí. Nós temos o petróleo, temos a empresa âncora, temos tudo para desenvolver. Por que as coisas não estão acontecendo como a gente deseja? E aí a gente começa a verificar quais são os desafios e as dificuldades para enfrentar esses desafios. Primeiro desafio, né? Nós precisamos duplicar a capacidade doméstica de bens e serviços para a indústria do petróleo. Em poucos 5 anos, nós precisamos dobrar a capacidade industrial, não da Petrobras, dos fornecedores da Petrobras. E o ritmo que está andando é muito mais lento do que esse. Nós precisamos diversificar o suprimento regionalmente, não pode ficar tudo centrado em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Brasil é muito maior do que São Paulo e Rio de Janeiro. Se ficarmos lá, então tem que ir para o Rio Grande do Sul, tem que ir para o Nordeste do Brasil, tem que ir para o interior do Brasil. É preciso sair desse ciclo, digamos assim, eu sou paulista, né? Eu fui paulista, como se diria, né? Que fica tudo centrado em São Paulo e que o mundo não se esgota em São Paulo. É preciso desenvolver a capacidade inovativa, quer dizer, nós precisamos de gente que não é só empresa que produza, nós precisamos de gente que seja capaz de produzir coisas novas, porque o pré-sal exige novas tecnologias, novas capacidades de produção, não é simplesmente reproduzir ou importar de lá de fora aquilo que já sabe. É preciso desenvolver uma trajetória tecnológica, uma série de inovações radicais adequadas ao pré-sal, porque o pré-sal tem desafios tecnológicos que são diferentes daqueles que foram feitos anteriormente para o pós-sal. E é preciso, e isso aqui é muito importante, compreender que não é uma tarefa para ser feita para o Brasil, no Brasil e apenas para o Brasil. Só tem sentido essa proposta se nós falarmos o seguinte: o Brasil vai se inserir no mundo. O Brasil vai fazer parte do mundo. A indústria do petróleo brasileira é uma aposta internacional, não é a gente voltar tudo para dentro, se fechar aqui dentro e vamos nos isolar do mercado internacional. É o contrário, nós temos que sair para a agressividade, ir lá para dentro, lá para fora e agredir lá fora. Nós temos condições para isso, mas para isso é preciso algumas coisas um pouco diferentes do que está acontecendo hoje, né? É preciso, então, que a política de conteúdo local aproveite as muitas oportunidades que estão sendo abertas para as empresas inovativas, médias e pequenas. Porque hoje a gente concentra tudo, o BNDES é um instrumento para financiar grandes empresas. Mas o pré-sal precisa desenvolver, são as pequenas e médias empresas. São essas empresas que precisam. Então, precisa de uma mudança radical na estrutura de financiamento para as pequenas e médias empresas, que são inovativas. E isso exige mudança radical na tal estrutura do que se comporta aquele banco.
Aqui eu dou um exemplo não, eu tento traduzir um estudo que nós fizemos na universidade que mostra um pouco as dificuldades que nós temos pela frente. Isso aqui são 2 eixos, desculpe por ser aqui muito professoral, não é muito didático, mas infelizmente, como diz a minha mulher, a gente é viciado, né? Professor não consegue sair dessa. Cada vez que eu vou discutir com ela, senador, ela me dá uns cascudos dizendo: você está visando professor de novo, passe lá comigo como se eu fosse sua esposa e não o seu aluno, né? Mas é difícil a gente vencer isso. Mas aqui eu dou um gráficozinho, né, que mostra, por exemplo, o grau de customização, ou seja, quanto essa tecnologia ou esse suprimento de bem e serviço depende da própria demanda da Petrobras, e outra, a complexidade tecnológica, quanto esse equipamento é tecnologicamente complexo ou não, e é uma estilização do que a gente aprendeu com o estudo que fizemos. Então, o grosso dos suprimentos da Petrobras é de tecnologias das empresas que traduzem a Petrobras hoje, são tecnologias de base madura e que não são muito vinculadas necessariamente à indústria do petróleo. Então, diversas coisas, como válvulas, coisas diversas que existem nessa direção. Tem uma outra, e isso, na verdade, é um trabalho que está sendo feito pelo PROMIMP, que é o Programa de Modernização da Indústria do Petróleo, que está procurando ajudar esse setor industrial. Nós temos um segundo conjunto, que são tecnologias de alta, que estão na fronteira da tecnologia, que são tecnologias que são exclusivamente da indústria do petróleo, da empresa da área do petróleo, e que nesse trabalho quem tem sido feito é basicamente o SEMPS, né, e alguns instrumentos internos da Petrobras. E temos ainda um conjunto de tecnologias que são específicas, que estão mais customizadas para a indústria do petróleo, que também estão sendo articuladas por gente da própria Petrobras, o Departamento de Engenharia da Petrobras, o Departamento de Materiais. Mas nós temos um outro conjunto bastante grande, né, que é de tecnologias emergentes, que são vinculadas a esses aqui, e que nós temos que fazer todo esse pessoal daqui migrar para cá, porque essa é que é a área que vai permitir a gente ganhar realmente dimensão de renovação do nosso parque industrial. Esse, infelizmente, não está sendo muito bem tratado, não está sendo tratado, né? Há um esforço que existia, pelo menos um esforço do PROMIMP nessa direção, mas que atualmente está um pouco meio paralisado, não está andando suficientemente. Mas esse é o quadro que nós temos que fazer. Mas quando nós formos ver o que a situação atual, e pegamos, então, o mapa, né, da mina, nós verificamos assim, quando a gente pega, vocês não vão ler, nem é meu interesse, mas se nós pegarmos aqui dos 24 segmentos fornecedores da indústria do petróleo brasileira que estão sendo demandados, apenas 6 deles são considerados competitivos e tecnologicamente. O resto, tudo está defasado tecnologicamente e não tem capacidade de suprimento. Então, aqui há um elemento enorme que nós temos que fazer para superar esses desafios tecnológicos que nós temos aqui, de perfurar além da camada de pressão, operar a 300 km da costa, e a nossa logística aqui está sofrendo enormemente para achar uma solução para esse problema, que não é um problema, exclusivamente, se nós conseguirmos operar a 300 km da costa, isso vocês imaginam a repercussão que isso tem para o resto do mundo, porque ninguém opera nada a 300 km da costa. É um conhecimento que será utilizado no mundo todo, porque a fronteira, tem a fronteira, evidentemente, do espaço, mas a grande fronteira ainda aqui na Terra são os oceanos, e a isso nós temos muita coisa a fazer. Condições tecnológicas complexas e tem o problema da proteção ambiental. A boa notícia é que a Petrobras está investindo massivamente, né, em inovação tecnológica, e isso pode nos ajudar. Mas isso não é suficiente, né? A Petrobras tem um papel muito importante de coordenação desse processo e, por isso, é fundamental a Petrobras preservar a Petrobras nesse movimento que nós estamos vivendo é fundamental. Nós não podemos correr o risco de quebrar a Petrobras. Nós não podemos esvaziar financeiramente a empresa, tecnologicamente. Esse é um risco que nós estamos correndo e que eu acho que é muito preocupante a evolução que nós temos atualmente. Porque é ela quem coordena tudo isso. Esse é um instrumento que foi criado na década de 50, como foi colocado pelo professor Hildo, e que é vitorioso, é sucesso, é reconhecido pelo mundo todo como sendo o nosso principal ativo brasileiro. Então, acho que a gente tem que trabalhar nessa direção. A boa notícia são também todos esses centros de pesquisa que estão colocando aí, e eu vou chegar na avaliação que, infelizmente, senador, não será muito positiva. Apesar do professor Hildo ser mais otimista, eu sou menos pessimista, sou talvez um pouco mais pessimista com a avaliação do que nós temos feito até o momento. Por quê? E, inacreditavelmente, uma empresa que vinha crescendo sua produção, começou lá na década de 50, produzindo cerca de 2 mil barris por dia. Chegou na década de 70 produzindo 200 mil barris por dia. Chegou na década de 80 produzindo 500 mil barris por dia. Estava produzindo 2 milhões de barris por dia em 2008. De 2008 para cá, 2008 para 2010, 2008 para 2010, 2010 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 para 2010, 20
produção estagnada em 2 milhões de barris. Quando nós encontramos o pré-sal, foi aí que a gente parou de crescer. Enquanto a gente não tinha petróleo, a gente crescia a produção. Quando encontramos o petróleo, a produção estagnou. Por quê? Né? Políticas equivocadas, evidentemente. Nós temos total incapacidade de atender o conteúdo local. A Petrobras não consegue cumprir os objetivos de conteúdo local que foram especificados nos contratos de licitação. Por quê? Falta política industrial. A Petrobras, que era uma empresa que estava começando a colocar o Brasil no mundo, estava na América Latina, estava na África, estava no Golfo do México, agora está vendendo tudo lá fora, mas não, vamos voltar a ser uma empresa doméstica. E o Brasil, que estava indo para frente, resolveu recuar para dentro das fronteiras, como se a gente fosse de novo um paísinho daqueles, né, que não tem medo do mundo, não consegue trabalhar. Então, eu acho que isso é um sinal extremamente negativo do que está acontecendo. E isso, na minha opinião, é fruto, basicamente, de uma má condução da política petrolífera brasileira. Eu acho que a gente tem que avançar, primeiro reconhecendo que o desafio é complexo, não ficar com essa autocomplacência e dizendo assim, não, nós somos melhor que todo mundo, nós fazemos tudo sozinho, ninguém precisa de ninguém, a gente é melhor que todos, né? Esse programa não pode ser uma responsabilidade da Petrobras desenvolver tudo isso. A Petrobras é muito importante, mas ela precisa dos fornecedores, ela precisa de todo um conjunto de articulações com uma série de fornecedores. E ela precisa de uma articulação com as agências de governo. Não pode o Ministério da Minas e Energia não falar com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que não fala, por sua vez, com o Ministério da Fazenda, e cada um faz... Então, a política de preço não tem nada a ver com a política de inovação, que, por sua vez, não tem nada a ver com a política de desenvolvimento da Petrobras, e nós ficamos usar uma palavra, Stanislau Ponte Preta, até sendo um pouco a samba do crioulo doido, e cada um fala uma coisa e ninguém sabe onde quer chegar. Né? E mitigar riscos é essencial, evidentemente, mas a cooperação internacional, o Brasil precisa estar articulado com o mundo de fora. Não é possível que o Brasil queira fazer isso sozinho. Nós precisamos das empresas, outras operadoras no Brasil, nós precisamos de outros fornecedores no Brasil, precisamos desenvolver conjuntamente como estava sendo feito anteriormente. Essa ideia de que a Petrobras tem que fazer tudo sozinha e ela é que tem que resolver o problema, eu acho que é um grande equívoco, que eu espero que o nosso Senado ajude a equacionar e que a gente não fique nesse problema, porque meu medo é que a gente perca o bonde da história e que a história passe e nós fiquemos aqui parados onde nós estamos. Eu agradeço desde... outras coisas, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Posso voltar? Então, eu acho que como a gente deve avançar é reequilibrar todo esse sistema de penalizações que foi feito para incentivar o conteúdo local, haver uma condição de acesso aos fornecedores, a cláusula de participação especial, que é fundamental, incentivar a relocalização industrial, ou seja, levar o parque industrial para fora de São Paulo, da área do petróleo para fora de São Paulo, do Rio de Janeiro, a atração de diversos fornecedores de fora do Brasil, que tem fornecedores de base tecnológica que possam vir produzir e trabalhar no Brasil, e, finalmente, fomentar a inserção internacional dos fornecedores, aproveitando o Ciências Sem Fronteiras, não para mandar estudante do Brasil para lá, mas para mandar estudante do Brasil para ir lá e articular aquele fornecedor lá de fora com uma empresa brasileira aqui. O aluno tem que sair daqui já com uma empresa brasileira interessada em contratá-lo para trabalhar no Brasil e não mandar aluno para fazer mestrado, doutorado, para depois ele ficar trabalhando lá fora e ele vai ficar simplesmente mais um dos brasileiros que descobre que o Brasil não tem muito interesse, que é muito melhor trabalhar no mercado americano do que no mercado brasileiro. Desculpe se eu fui um pouco mais crítico, mas o meu papel na universidade, e eu sou professor da universidade, faz 30 anos que estou na universidade e não pretendo sair da universidade para nenhum cargo público. Meu papel é simplesmente e atualmente, e não saio da universidade por razão nenhuma, porque a liberdade de expressão e a liberdade que eu tenho na universidade não tem preço. Então, muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado ao professor Adilson de Oliveira.